iniciar saudando o nosso 35º presidente dessa casa, colega vereador Eduardo Verardi, junto com o vereador Flávio Mano e o vereador D'Angelo Mota, desejar uma excelente gestão, saudar o meu amigo prefeito Moisés Pedoni, saudar todos os demais colegas vereadores, vereadora Annelise, secretários aqui presentes, também servidores da casa, comunidade que nos assiste pela internet. Dizer que a fala do prefeito Moisés Pedoni, ela traz aqueles elementos que, para mim, são centrais, foram centrais na sua primeira gestão e continuam sendo um elemento que guia a sua segunda gestão, que é a responsabilidade fiscal, a transparência, a responsabilidade social e, sobretudo, a valorização e o equilíbrio, que é difícil na política, entre o político e o técnico. O prefeito Moisés Pedoni conseguiu esse equilíbrio e, no nome do secretário Pedro, no nome do secretário Cid, da secretária Laís, do secretário Sérgio, que estão aqui presentes, a política se dá dessa forma. É preciso ter esse equilíbrio. E com isso, a gente trouxe, e aí o prefeito foi muito feliz quando apresentou as obras, são mais de 10 milhões de reais em obras na nossa cidade. E obras que visam principalmente a mobilidade urbana, a acessibilidade, mas principalmente o resgate da autoestima de cada cidadão e cada cidadã. Quando a gente tem obras como a entrada da cidade, como o vão, como a Casa de Cultura. E vejam bem, o ano de 2023 é um ano muito especial para o nosso município. É o ano dos 250 anos, vereadora Annelise, da nossa igreja matriz. É o ano dos 60 anos da emancipação do município. E também é o ano dos 260 anos da presença açoriana em Mostardas. Eu digo isso porque que esse ano seja um ano de muito trabalho, de muitas conquistas, mas, sobretudo, que a gente entenda, e eu dizia isso no período da campanha eleitoral, disse isso o ano passado inteiro e continuo dizendo, vereador Ednei. Que bom quando a gente se une pelo povo. Que bom que quando a gente se espelha, Telmo Lemos, Palmiro Pérez, Zé Terra Machado, Matias Azambuja Velho e tantos outros que se uniram pelo bem do povo, que a gente possa, em 30 segundos eu concluo, senhor presidente, que a gente possa seguir construindo coletivamente um município melhor. Esse é o nosso papel aqui do Poder Legislativo, com as suas responsabilidades, junto com o Poder Executivo e junto com a sociedade. Acreditar em um município melhor passa pelo nosso compromisso coletivo. Meu caro presidente Marne, que hoje passa a gestão para o Eduardo Verardi, e trabalhamos sempre com esse objetivo. Então, desejar um excelente 2023 para todos e todas e que sigamos juntos trabalhando pelo bem comum do povo de Mostardas. Quero iniciar a minha fala nesse espaço dizendo que o ciclo democrático reiniciou no país e no Estado. Ontem tivemos a posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do governador do Estado, Eduardo Leite. Nós, pelo processo estabelecido no Brasil, nós temos eleição a cada 2 anos. Alguns acham que isso não é bom para o país. Eu tenho minhas dúvidas. Eu particularmente acho que talvez o melhor fosse iniciar todos juntos, o município, o Estado e a União. Mas, nós, então, agora, a partir dos próximos 2 anos do prefeito Moisés Pedoni, é um novo governo federal e um novo governo estadual, mas que é um governo de continuidade aqui no Estado. Bom, na posse do governo federal, o que me chamou a atenção foi o presidente Marne, ex-presidente Marne, a gente tem o ex-presidente, ex-prefeito, o vereador Marne Vitorino, já ressaltou a questão da inclusão social, porque
talvez, o prefeito Moisés Pedoni aqui, quando apresentou as obras, quando apresentou uma série de ações do governo municipal, a gente tem uma série de questões e de pendências que são do governo federal, vereador Ednei. O senhor que é advogado deve receber, vereador Júnior também, advogado, muitas demandas com relação, por exemplo, à fila do INSS, de BPC. Nós temos aí pessoas com deficiência, pessoas com autismo, que as famílias estão há mais de 4 anos esperando o seu benefício, que é um direito. Então, e que impactam diretamente aqui no âmbito municipal. Impactam na assistência social, impactam na saúde. Então, é fundamental que a inclusão social realmente esteja na agenda, né? E nós temos pautas importantes que afetam os municípios. Como já bem destacado aqui pelos colegas vereadores, o vereador Júnior Pereira também destacou a questão, né, do municipalismo, a vereadora Nelise também trouxe, do quanto é importante, é urgente, uma reforma tributária, mas principalmente um olhar para o município. E aí eu trago um exemplo, vereador Dudu, presidente Dudu, e vereador D'Angelo, que participa comigo do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Na questão tributária, nós temos que rediscutir o papel, por exemplo, do ICMS ecológico, que é um instrumento fantástico. O ICMS ecológico é um instrumento que foi criado para garantir que aqueles municípios que tenham unidade de conservação, que tenham áreas protegidas, tenham um retorno no ICMS por conta dessas áreas protegidas, né? E é um valor muito baixo diante, por exemplo, daquilo que nós temos aqui e daquilo que nós preservamos. Então, são esses debates, né, que a gente precisa fazer no âmbito federal, no âmbito estadual, para que o município, né, possa, né, se desenvolver, porque é aqui que as pessoas vivem. E nós temos outros exemplos, né? O secretário Pedro estava aqui agora há pouco. Na época do prefeito Marne, ainda enquanto prefeito, iniciou um Minha Casa Minha Vida, né, e nós ainda não conseguimos concluir todas as casas, porque alguns governantes, ao longo desses anos, né, o projeto andava, parava, e nós ainda temos 30% dessas casas a serem concluídas. Então, a própria questão da ponte entre Rio Grande e São José do Norte, a questão, né, da energia eólica, eu acho que aquelas pautas que o governo federal, que o governo estadual são responsáveis, são os avalizadores, a gente precisa novamente, né, reafirmá-las, né, porque agora é um novo governo, são novos governos, são o vereador Tony aqui, são novos secretários, então a gente, e com esse espaço que nós temos aqui no governo do Rio Grande do Sul, eu acredito que algumas questões a gente vai ter mais voz, né, vereador D'Angelo, e também, né, reafirmar aqui o quanto é importante, né, o ano passado nós aprovamos nessa casa 169 projetos de lei do Poder Executivo. Então, como líder do governo, quero agradecer a todos os vereadores, obviamente que especialmente a nossa bancada do Progressistas e do PSDB, mas também a oposição, onde a gente sempre buscou ter um diálogo, né, trabalhar de forma coletiva, pensando o bem comum e os interesses do município. Então, que essas mudanças que vêm aí, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, façam bem à democracia, façam bem ao município de Mostardas, mas eu confesso que eu não posso deixar de dizer que me emocionei quando eu vi uma mulher negra, catadora, entregando a faixa para o presidente da República, né? Quando a diversidade do Brasil, e a gente precisa entender isso, a diversidade precisa ser enxergada como um patrimônio do povo brasileiro. Os indígenas, os pobres, os negros, as mulheres, isso forma a essência do povo brasileiro. E aí eu faço uma analogia recentemente, né, hoje o Brasil está velando o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento. O Pelé expressou a riqueza do povo brasileiro através dos seus atos dentro de campo. De certa forma, ele criou essa imagem do Brasil para o resto do mundo. Que essa diversidade brasileira faça parte das lutas de todos nós. Senhor presidente, vereadores, nesse espaço fazer 3 destaques. O primeiro, hoje acompanhamos a posse da nova presidente da PAI de Mostardas, a professora Leane Santos. Estava lá o nosso presidente, a colega vereadora Annelise, o vereador Tony Araújo, também o prefeito Moisés Pedoni, seus secretários. Destacar a importância da PAI para a nossa comunidade, a importância das instituições, parabenizar a ex-presidente
Grace Lopes, que agora passa o bastão para a professora Leane, né? A APAI, que é uma instituição aí que há muitos anos, há 24 anos, atua, né, na questão dos direitos da pessoa com deficiência, nos atendimentos. Então é importante a gente valorizar esses espaços, né, que são tão necessários para a nossa comunidade. Também quero destacar que foi confirmado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para o segundo semestre deste ano, uma segunda turma do curso em Desenvolvimento Rural, o Plageder, uma graduação, né, esse curso que veio em 2017 para Mostardas. Ele não estava previsto para vir para Mostardas, ele iria lá para o outro lado da lagoa, para Tapes, e aí nós conseguimos, então, num esforço ali, na época do prefeito Moisés Pedoni, da secretária da época, que era Andréa Soares, né, e conseguimos, então, trazer o curso para Mostardas, uma turma. Esse ano que passou, em 2022, tivemos a formação, então, dessa primeira turma, foram 11 que concluíram o curso, né, e conseguimos, então, com que a URGS fosse sensibilizada para garantir que esse ano, meu caro presidente, tivéssemos, então, mais uma turma, né, em desenvolvimento rural, né, um tema tão importante para o nosso município. Na época do primeiro curso, talvez o polo estava se reestruturando, nós estávamos muito tempo sem cursos no polo, então agora que a gente já teve aí uma série de outros cursos, pode ser que a gente tenha, inclusive, mais concluintes, né, nessa formação que trata, né, do desenvolvimento rural, trata da atividade primária, de preparar pessoas para atuar no planejamento das atividades. Então, ressaltar essa questão que é extremamente importante ao nosso município. Um outro ponto que eu queria trazer, nós tivemos, no final de dezembro do ano passado, né, algumas agendas com a colônia Z11, né, a colônia de pescadores a qual atende aqui os municípios, principalmente os pescadores da Lagoa do Peixe, né, aqui do nosso município, tanto de Mostardas quanto Tavares, numa demanda que é recorrente, que já aconteceu em 2021, na safra de 2021, não tivemos êxito, que com a seca, com o fenômeno La Niña, com a falta de chuvas, a barra é aberta e logo em seguida forma-se eles chamam de um combro, que os pescadores chamam de crista, e essa crista ela impede, quando tem vento sul, a entrada de água na Lagoa do Peixe, e faz com que algum dos lagamares, né, e como já está acontecendo, eles ficassem, né, secassem e houvesse aí perda de camarão, perda de pescado. E esse ano foi refeito o pedido, né, foi uma força-tarefa aí da Câmara Temática da Pesca, do Comitê, do Conselho Consultivo do Parque, Prefeitura de Tavares, eu representando aqui o Legislativo, e nós conseguimos, então, sensibilizar o ICMBio, e o ICMBio liberou, então, que a decisão para que esse procedimento técnico pudesse ser executado fosse, então, não da regional em Florianópolis, mas da chefia do parque aqui em Mostardas, né? Então, está ali com o Rit Soares, que é o chefe do parque, junto com a sua equipe. Então, é uma grande conquista, porque foi um documento que saiu da colônia Z11, dos pescadores. Então, provavelmente, essa semana aí, né, as prefeituras, tanto de Tavares quanto de Mostardas, vão estar executando esse procedimento, né, que é fundamental, é uma tentativa, né, de garantir que a lagoa não seque, como aconteceu, né, em anos anteriores. E o ICMBio também se comprometeu em fazer um estudo mais aprofundado dos ciclos hidrológicos para entender, né, esses fenômenos aí que têm acontecido principalmente nos últimos 2 anos, né, de alguns lagamares secarem, né, e aí tem perda da biodiversidade, tem impacto ao meio ambiente, mas especialmente tem perda de renda aos pescadores de Mostardas e de Tavares, os credenciados que atuam na Lagoa do Peixe. Então, é uma boa notícia, né, o fato da decisão vir aqui para o ICMBio, para o parque aqui em Mostardas, e agora as prefeituras vão estar executando. E, bom, a natureza a gente não sabe qual, em 30 segundos eu concluo, senhor presidente, se vai dar certo ou não, mas conforme ali o relato dos pescadores, e eles, né, ninguém melhor do que eles para saber como é que funciona a lagoa, porque eles estão ali há mais de 200 anos. Então, essa semana a gente vai estar executando e que isso possa aí minimizar os efeitos da estiagem na lagoa e garantam aí a renda que eles têm, né, nesse período com a pesca do camarão, principalmente.